Olá, eu sou o professor Valmir Soares Júnior e seja muito bem-vindo ao meu canal. Vamos lá então, galera, olha só, chegamos à nossa sexta aula desse nosso curso de Noções de Administração Pública. Essa sexta aula continua no tema da aula 5, ainda dentro de licitações. Agora vamos falar de modalidades e fases das licitações públicas, tá? Olha só, cheguei aqui, estou com você a partir de agora e vamos aqui aos nossos recados. Essa é a última aula desse curso, tá? Essa aula 6 está dividida em 5 partes, mas é a última aula desse nosso curso de Noções de Administração Pública. E eu quero convidar você ainda que não se inscreveu no canal, se inscreve no canal clicando, tá em algum canto aqui, eu nunca sei qual é o canto que tá, mas tá no cantinho aqui se inscrever e tem um botão vermelho embaixo para se inscrever, para você ficar acompanhando aqui, recebendo os vídeos do canal. Lembra de clicar em gostei na hora que você tiver gostado da aula. Já agora, só pelo tema, já clica em gostei, que isso ajuda muito a me posicionar bem no YouTube. Se você ainda não me conhece nas outras redes sociais, você pode procurar, tem até no rodapé aqui, eu também estou no Instagram e tem uma página no Face, você pode fazer contato por lá, tá bem? E acesse o site está em cima, www.profvalmirsoaresjunior.com.br. O site eu acabo conseguindo atualizar menos que as outras redes sociais, mas eu também eventualmente estou postando algumas coisas bem legais lá, tá bom? Especialmente em relação às normas de contabilidade aplicadas ao setor público e ao orçamento público, que são as outras áreas que eu também gravo aqui no canal. E já convidando, se você não é inscrito no canal, aliás, se você não conhece os outros vídeos do canal também, você vai encontrar aqui curso de contabilidade aplicada ao setor público e vai encontrar de orçamento público, além, claro, de algumas aulas de matemática financeira e vídeos para você que vai tentar a prova do exame de suficiência, vai tentar passar na prova do CRC, tá? Então vamos lá. Sobre nosso tema de hoje, modalidade de licitação. Olha só, eu vou apresentar a vocês. Você que já está assistindo os vídeos já entendeu a diferença entre tipo de licitação e modalidade de licitação. Na aula anterior, nós falamos de tipo de licitação e agora vamos falar de modalidades. As modalidades de licitação são, aí eu tenho que chamar a sua atenção de que 5 modalidades foram criadas pela Lei 8666 e uma nova modalidade foi criada pela Lei 10.520. Então, olha só, pela ordem: convite, tomada de preço, concorrência, concurso e leilão são modalidades de licitações que foram criadas na Lei 8666. Elas surgiram na Lei 8666. Já o pregão claro, também depois dele a figura do pregão eletrônico, mas o pregão foi criado pela Lei 10.520. Então, é uma modalidade de licitação válida, mas que não foi criada pela Lei 8666 e sim pela Lei 10.520. Então, algum anunciado, alguma questão que tente te induzir a dizer que o pregão foi instituído pela Lei 8666, está errado. O pregão é modalidade válida? Sim. A Lei 8666 instituiu modalidades? Sim também. Mas a Lei 8666 não foi a lei que instituiu o pregão. O pregão foi Lei 10.520, tá? E as duas leis, eu já falei algumas vezes aqui, é importante que você leia. Então, quando acabar aqui essas aulas, no intervalo, você vai lendo, leia a Lei 8666 toda, leia a Lei 10.520 toda, pelo menos uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, para você manter sempre com a memória fresca em relação a esses conteúdos. Show? Vamos seguindo, mas olha só, artigo 22 da Lei 8666, são modalidades de licitação. E o parágrafo 8, e o principal motivo desse slide, é dizer que é vedada a criação de outras modalidades de licitação ou a combinação das referidas neste artigo. Lei que institui a modalidade de licitação é de assunto exclusivo do governo federal. Então, só quem pode criar, extinguir, combinar modalidade de licitação, quem pode propor esse tipo de modificação na norma é o governo federal. Então, vez por outra, a gente se depara com casos de governos de estado que criaram modalidade de licitação, poderes públicos municipais que criaram modalidades novas de licitação. Esses órgãos não têm competência para isso.
poder público estadual e municipal não pode criar modalidade de licitação, nem é permitido combinar modalidades existentes. Ou é uma ou é outra. Caso haja alguma alteração pertinente à licitação de suas modalidades, tem de haver lei federal, que aí a todos aplicada, mas é vedada a criação. Essa competência é só do governo federal. Show? Então, se soube de algum caso de um prefeito que criou uma nova modalidade de licitação, criou da cabeça dele, por mais que a modalidade de licitação dele seja melhor do que as 6 que existem hoje, por mais que ele seja uma pessoa correta, ímpar, um cidadão exemplar, um gestor como nunca houve, ele não tem competência para criar ou usar de maneira combinada as modalidades que hoje existem. Tem que usar as que estão aí. Tá bem? Vamos avançar. Falando de uma por uma agora. Convite. Então, me acompanha. É a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3. Um pouco mais sobre o convite. A sua divulgação deverá se dar pela fixação em local apropriado de cópia do instrumento convocatório e também por meio de convite, enviado a cada um dos convidados, cuja cópia deve ser apensada ao processo administrativo nos termos do artigo 38, parágrafo inciso 2º da Lei 8666. Então, olha só, convite, eu estou das modalidades mais simples para a mais complexa. Convite é a modalidade eminentemente mais simples de licitação. Então, primeiro, entre os interessados do ramo pertinente ao objeto, aí olha só, cadastrados ou não, que toda repartição pública ela deve manter um cadastro de fornecedores. Esse cadastro de fornecedores contém informações especialmente de contato e o ramo de atividade, para sempre que ocorrer alguma licitação desse tipo, esses fornecedores serem contatados e poder apresentar as suas propostas. Mas não serão só os cadastrados que irão participar, porque a norma também estabelece que esse documento, esse convite, deve ser afixado em local público e de circulação de pessoas. Até alguns anos atrás se entendia que o convite deveria ser fixado no mural da repartição. Para que as pessoas tomem conhecimento da existência desse convite, bastaria a fixação do mural no mural da repartição. Hoje, com o advento da tecnologia da informação e com a facilidade que se tem na internet e nas redes sociais, é muito comum e é até recomendável que, além de se afixar no mural da repartição, como estabelece a norma, também é pertinente e também buscando maior transparência e maior lisura, é necessário que se divulgue isso nos meios eletrônicos, no site da repartição, nas redes sociais da repartição. Quanto maior publicização houver desse processo licitatório, possivelmente mais vantajosa será a proposta vencedora, seja pelo tipo menor preço, melhor técnica ou técnica e preço, ou maior lance. Então, quanto mais divulgado for o processo, maior a possibilidade de que ele seja transparente e livre de erros e fraudes, consequentemente. Tá? Então, e aí a norma deixa claro, escolhidos e convidados, em número mínimo de 3. Então, no convite, é preciso que, depois de se enviados os convites, depois de ter sido acolhidas as propostas dos fornecedores que não estavam cadastrados, mas que tomaram conhecimento do processo através de outros meios, seja pela fixação no mural ou seja pela internet. Depois que isso ocorrer, é preciso que tenha no mínimo de 3 propostas válidas. No mínimo 3 propostas válidas para que o convite ocorra. Se o convite for levado adiante com apenas 2 propostas válidas, corre o risco de anulação do processo e ele ter de ser reiniciado. Então, se dá publicidade, se convida, se convoca, se envia convite, fixa em mural, joga na internet, joga na rede social, buscando que um número maior de interessados acudam ao chamado, para que nós tenhamos o processo com o maior número de participantes possível e, consequentemente, para que exista a maior possibilidade de se alcançar 3 propostas válidas. E a sua divulgação deverá ser por afixação em local apropriado, de cópia do instrumento convocatório e também por meio de convite enviado. Pronto, já falamos sobre o que está colocado aqui sobre convite. Vamos avançar.
ainda sob convite. O convite pode ser utilizado em situações nas quais não exista determinação legal que obrigue o emprego de outra modalidade e em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação. A Lei 8666, durante quase 20 anos, não sofreu atualização de valor. Mais de 20 anos, foram cerca de 25 anos. Não houve alterações de valores nas modalidades de licitação. Recentemente, ainda em 2018, houve a alteração desses limites da licitação e, com a alteração dos limites das licitações, atualmente se pode realizar a modalidade convite sobre os seguintes limites. Obras e serviços de engenharia com valor estimado em até R$330 mil. Compras e demais serviços até o valor de R$176 mil. Então hoje os limites financeiros da estimativa da realização de convite são 330 mil para obras e serviços, 176 mil para compras e demais serviços. Obras e serviços de engenharia, compras e demais serviços, 176 mil reais. Isso é por ano, por elemento. Então, exemplo, vamos fazer uma compra de papel. A compra foi de 15 mil reais. Beleza, pode fazer convite. Fez convite para comprar papel, 15 mil reais no começo do ano. No meio do ano, precisou comprar mais papel. O valor da compra, 160 mil. 160 mil ainda pode comprar? Pode. Porque como eu só comprei 15 mil no começo do ano, 15 mil mais 160 dá 175 mil reais. Ainda estou dentro do limite do convite. Só que, se for preciso comprar mais 2 mil reais em papel, vai ter se ultrapassado o limite do convite, que é de 176 mil reais. E essa última compra de 2 mil reais não poderá ser realizada pela modalidade convite, pois estará se ultrapassando o limite dessa modalidade de licitação. E se por algum motivo o gestor entender que deve fazer, porque entendendo que as compras em separado devem respeitar o limite, a norma já trata isso e tipifica isso como fracionamento da despesa, é um crime contra o processo licitatório tipificado no Código Penal e que pode resultar em 3 processos concomitantes: na esfera administrativa, pelo crime contra a licitação; na esfera penal, por crime contra a administração pública; e na esfera civil, pelo prejuízo que se causa ao erário com esse tipo de procedimento. Então, o limite é por objeto, claro, e por ano. Então, compras de papel podem ser feitas pela modalidade convite até 176 mil reais. Se passar 1 mil reais que seja, tem que ser feita por outra modalidade. Manutenção de veículos, serviço de manutenção de veículos, a mesma coisa. Se quiser fazer por convite, vai fazer até 176 mil reais. Se assinar um contrato de 100 mil no primeiro semestre e quiser assinar um segundo contrato de 100 mil no segundo semestre, o primeiro contrato pode ter sido oriundo de um processo licitatório na modalidade convite. Já o segundo, se o valor estimado for mais 100 mil, você vai ultrapassar o limite do convite no exercício e deve ser feito um outro procedimento, até mesmo mais complexo, mas deve ser feito outro procedimento. Isso no âmbito da modalidade convite. Mesma coisa para a obra. Senão, o gestor faria o seguinte: vou realizar uma obra de 500 mil reais. 500 mil reais não cabe na modalidade convite, que é uma modalidade mais simples. Aí o gestor tem a brilhante ideia: vou dividir a obra em duas e vou fazer uma obra de 250 mil, outra de 250 mil, que aí eu respeito o limite. Ocorre que isso não é assim que funciona. Se uma mesma obra for fracionada de modo a se enquadrar dentro dos limites da modalidade mais simples, isso é entendido como fracionamento de despesa, é crime passível de punição e de responsabilização de todos os envolvidos, até daqueles que tinham conhecimento, mas não tomaram nenhuma providência para que esse ilícito acontecesse. Então, o limite é do exercício e por objeto. Não é permitido fracionar a despesa para que ela caiba dentro do limite. Entendido? Lembra, dentro do exercício. A obra era 500 mil.
fiz 250 mil num ano, 250 mil no outro, está dentro do limite. Mas dentro do exercício o limite é 330. Em função do teor do artigo 22, parágrafo 7º da Lei 8666 de 93, questão fundamental relacionada à modalidade convite, diz respeito ao prosseguimento da licitação quando não houver no mínimo 3 propostas válidas. Assim, consideradas aquelas cuja documentação para habilitação foi aprovada e que a proposta financeira não contenha vícios passíveis de desclassificação. Então, é o que eu falei agora há pouco. A norma diz que tem que ter no mínimo 3 propostas válidas. Mas o que acontece quando não se tem as 3 propostas válidas? Qual é a conclusão? Como foi que houve manifestações já a respeito de como proceder um convite quando não há um mínimo de 3 propostas válidas para que se faça análise? Quando, por limitação de mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, for impossível a obtenção do número mínimo de 3 licitantes exigidos, essas circunstâncias deverão ser devidamente justificadas no processo, sob pena de repetição do convite. Ou seja, você convidou todos os cadastrados, divulgou a carta convite, mandou e-mail, publicou na rede social, publicou no site, pediu para o motorista da repartição deixar as carta convite em vários estabelecimentos comerciais da região sobre aquele procedimento licitatório e ainda assim lhe acudiram um número de propostas válidas menor do que 3. 2 propostas válidas apenas. Você convidou 30, apareceram 10, das 10, 8 foram classificadas, ou porque tinha algum documento faltando na habilitação, ou porque a habilitação não é a de condução de a carteira de motorista, não. A habilitação é uma das fases da licitação, a gente vai falar sobre ela ainda nessa aula 6, mas num segundo momento. Mas imagina que só restaram 2 propostas válidas. É possível prosseguir com o convite? A norma já entende que sim, mas nesses casos. E para caracterizar esse completo desinteresse do mercado e a impossibilidade de alcance de 3 propostas válidas, tem que ficar tudo documentado. Exemplo, você está com 2 propostas válidas, mas apareceu um terceiro fornecedor interessado e o único problema dele é que ele está com a pendência na declaração da Receita Federal. Mas ele já disse que vai regularizar e dentro de alguns dias vai estar ok. O que é que você faz? Espera. Espera para ter as 3 propostas válidas. Mas quando realmente não houver a menor possibilidade, nem se vislumbre solução para que se encontre 3 propostas válidas, isso deve ser materializado no processo. Tem que ficar claro para que os órgãos de controle entendam que só houve prosseguimento na modalidade convite com 2 propostas, porque se manifestou impossível, inviável, o alcance de 3 propostas válidas. Só por isso o processo pode continuar, sem o risco de repetição. Se isso tudo for verdade, mas não houver a documentação comprobatória nos autos do processo, corre o risco de ser preciso repetir o convite. Então, para não passar por isso, é melhor documentar tudo, tá bem? Vamos lá. Segunda modalidade de licitação, que é a tomada de preço. O que é que se fala na tomada de preço? É a modalidade de licitação entre cadastrados ou outros interessados que atenderem a todas as condições exigidas para o cadastramento até o 3º dia anterior à data fixada para recebimento da proposta. Aí você fica pensando, será que no convite também tem um prazo? No convite basta que seja no dia anterior, basta que seja em até 24 horas. Até 24 horas antes é possível participar do convite. Na tomada de preço, que é um procedimento um pouco mais complexo, é preciso que se acuda ao chamamento em até 3 dias, cadastrados até o 3º dia anterior à data fixada para o recebimento da proposta. E aqui eu vou dar uma observação. Eu já vi examinadores perguntarem se a tomada de preço dos cadastrados até 72 horas antes do recebimento das propostas. A norma não fala em horas, a norma fala 3º dia anterior. Então imagine que a abertura dos envelopes vai ser numa quinta-feira, quarta, terça, segunda. Quem se habilitar até a segunda-feira, não importa a hora do dia, vai poder participar da tomada de preço. Não existe determinação de horas.
A norma fala até 3 dias antes, até o terceiro dia anterior, a data fixada para a abertura da proposta. Não se fala em horas, se fala em dias, então não caia nessa, não escorregue nessa pegadinha, não caia nessa pegadinha do examinador. Então olha só, poderá ser utilizado em situações nas quais, claro, não existe a determinação legal que se obrigue o emprego de outra modalidade e em função dos seguintes limites. Assim como o convite tem limites, a tomada de preço também tem alguns limites. Os limites são os seguintes: para obras e serviços de engenharia, até 3.300.000 e para compras e demais serviços, até 1.430.000 pode ser realizado na modalidade tomada de preço. Isso, claro, quando não houver nenhuma exigência legal específica sobre uma modalidade, como, por exemplo, quando existem participantes internacionais, tem que ser concorrência. Essa é uma das modalidades. Não importa o valor. Quando há um participante, uma empresa internacional, tem que se realizar a modalidade concorrência, mesmo com um valor que caiba na modalidade convite. Mas tomada de preço estabelece esses valores. Lembrando, são valores já atualizados em 2018. E eu não sei quando você está assistindo essa aula, eu estou gravando a aula em 2019, mas há a promessa de que esses valores vão ser em breve alterados também. Então, caso você esteja assistindo essa aula, estou gravando no início de 2019, dependendo de que momento você esteja assistindo, é interessante pesquisar, joga no Google, limites atuais das licitações, só para conferir se os limites estão mantidos ou se houve alguma alteração, porque isso pode prejudicar o seu aprendizado, beleza? E modalidade de concorrência, vamos a ela. É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que comprove possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução do objeto. Deve ser utilizado qualquer que seja o valor estimado para a contratação, tanto na compra ou alienação de bens imóveis, como nas concessões de direito real e uso e nas licitações internacionais, que eu acabei de falar, quando tem participantes internacionais. Admitindo-se neste último caso, observados os limites, a tomada de preço, quando o órgão ou entidade dispuser de cadastro internacional. Isso se o fornecedor já for cadastrado, você pode fazer por tomada de preço, mesmo que tenha algum fornecedor internacional. Cadastro internacional de fornecedores ou até mesmo convite, quando não houver fornecedor de bem ou serviço no país. Então, a concorrência é a modalidade de licitação mais completa e mais complexa existente hoje na legislação brasileira. Ela pode ser usada qualquer que seja o valor, porque o convite tem um valor máximo, até 330.000 para obras e serviços de engenharia e até 176.000 para compras e outros serviços. A tomada de preço também tem limite, 3.300.000 para obras e serviços de engenharia, 1.430.000 para compras e demais serviços. A concorrência não. Você pode usar a concorrência com qualquer valor. Agora, é um procedimento licitatório extremamente complexo. Tem muitas exigências, os prazos geralmente são mais extensos que as outras modalidades e deve-se evitar utilizar, quando puder utilizar, outras modalidades. Mas, professor, se o gestor quiser, para se garantir o processo ser o mais rígido possível, ele pode fazer tudo por concorrência? A norma não veda. A Lei 8666 diz que pode utilizar para qualquer aquisição em qualquer obra de qualquer valor. A norma, a Lei 8666 não veda isso. Contudo, devo lembrar você que a gente tem os princípios de administração pública. E eu chamo a atenção de dois deles, eficiência e celeridade. Imagina fazer uma concorrência para a contratação de um serviço de frete. A administração pública vai precisar transportar o mobiliário de uma unidade para outra. Não tem um caminhão adaptado para isso. Vai contratar um serviço de frete com um valor estimado em 4, 5 mil reais. E fazer uma concorrência para esse tipo de serviço vai ser consideravelmente menos eficiente, vai se perder muito tempo e se gastar muito dinheiro e consumir a hora de trabalho de muitos funcionários para um processo de um valor insignificante e o processo será demorado, ou seja, ele não será célere. Então, entre duas alternativas igualmente válidas,
o administrador deve buscar aquela que melhor respeita os princípios da administração pública: eficiência, celeridade, legalidade, transparência. Então, se é legal, é moral, é mais célere e mais eficiente, por que fazer por concorrência se pode fazer por convite e tomada de preço? Mas volto a dizer, a norma diz que você pode fazer qualquer tipo de processo licitatório com a modalidade de concorrência. Mas, quando se olha pelo prisma da eficiência, da celeridade e da moralidade, há de se respeitar os limites. Quando couber na tomada de preço, faz tomada de preço. Quando couber no convite, faz convite. Quando não couber, faz na concorrência. Belezinha? Vamos seguir, ainda sobre concorrência. Nos casos em que não existe a determinação legal, que obrigue o emprego de outra modalidade, embora pode ser utilizada a concorrência, independente do valor estimado para a contratação, aí olha só, é recomendável, o que eu acabei de falar, é recomendável o seu uso nos limites a seguir relacionados. Para obras, acima de 3.300.000 e para compras acima de 1.430.000, para respeitar os limites, que abaixo disso eu posso fazer por tomada de preço, que é um procedimento mais simples. E abaixo de 330.876 para obras e compras, eu faço por convite. Entendido? Então não é uma imposição legal, é uma recomendação em busca da eficiência administrativa. Seguindo, agora com algumas questões que já foram cobradas em concursos públicos, eu convido você a analisar comigo o seguinte. Estou aqui. É vedada a criação de outras modalidades de licitação além daquelas elencadas na referida lei. Certo ou errado? Certo. É vedada a criação. Ah, mas no governo federal... Pode, porque o governo federal ele pode criar novas normas, novas modalidades de licitação. Mas para todo o resto é vedado. Então a criação é vedada. O que pode ocorrer é o surgimento de novas, mas só por parte do governo federal. Olha só, questão, vamos ler aqui. Ah, você está chegando agora também, eu lembro a você que você pode pausar o vídeo, ler a questão, para chegar à conclusão ao final se está certa ou se está errada, e a gente discute junto, tá bom? Então olha só, determinado ente da administração pública deseja realizar procedimento licitatório para a contratação de serviços de segurança patrimonial armada para seu edifício sede. Considerando a situação hipotética, julgue o próximo item. O valor estimado da contratação é determinante na escolha da modalidade licitatória a ser adotada: concorrência pública, tomada de preço, convite ou pregão. Certo ou errado? Está errado. Mas, professor, por que a gente acabou de ver que tal? Aqui eu tenho que dizer que eu fui um pouco sacana com vocês. Porque a questão fala serviço de segurança patrimonial armada. Considerando esse caso, o valor estimado da contratação é determinante para a escolha da modalidade de licitação, concorrência, tomada de preço, convite ou pregão? Não. Nesse caso, é pregão. Mas, professor, ainda não estudamos pregão ainda. É só para dar uma cutucada, uma instigada em você. Assiste todos os vídeos, que até o final você vai entender por que na contratação de serviço de segurança patrimonial armada, independente do valor, tem que ser pregão. E qual é o valor do pregão? Não sei ainda. Mas por que a gente acabou de ver que o valor é que determina a modalidade? Aí como é que você me diz que dizer que o valor determina a modalidade está errado? Está errado porque tem um detalhe muito específico em relação ao pregão. O pregão ele surgiu como uma grande inovação nas licitações públicas e o pregão trouxe maior agilidade, eficiência, celeridade a processos como esse de contratação de serviços de segurança patrimonial. Então fique até o final, quando a gente estiver falando sobre pregão, você vai entender por que nesse caso não importa o preço, tem que ser pregão e por isso que está errado. Mais uma, são 5 as modalidades de licitação: concorrente, tomada de preço, convite, concurso e leilão. Certo ou errado? Certo. Mas professor, a gente viu, no começo eu falei que a gente viu que são 6 modalidades, tem um pregão também. Mas essa questões assim que costumam aparecer, especificamente eu posso falar que foi da banca CESP. Ele fala, são 5 as modalidades de licitação:
concorrente à tomada de preço, convite, concurso ou leilão. É porque a pergunta era no âmbito da Lei 8666. E no âmbito da Lei 8666 só tem essas 5. Então confira seu enunciado, veja realmente qual é a perspectiva que está sendo cobrada. Porque se for na Lei 8666, são só essas 5. Se levar em consideração a 10.520, não. Aí tudo bem. Aí vai ter pregão também. Mas se não for o caso, são só essas 5 modalidades mesmo. Seguindo, de acordo com a legislação vigente, é permitida, conforme o tamanho do contrato, a criação de novas modalidades de licitação ou a implementação de processos licitatórios mistos e adaptados. Isso aí, eu não admito que você erre, porque eu bati algumas vezes nessa tecla, é claro que está errado. Não se pode nem criar, né? Hoje é vedada a criação ou a combinação de modalidades existentes. Entendido? Vamos seguir? Opa, vamos seguir não, que essa era a última. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o final. Espero que você fique aí para assistir os próximos, que ou vão começar na sequência ou muito em breve serão postados no canal. Forte abraço e bons estudos!